O que é opinião pública? Como a opinião pública tem sido tratada ou como a opinião pública é abordada pela filosofia? Qual é a relação da opinião pública com a comunicação, com a nossa informação? Se você quer acompanhar a discussão a respeito dessas questões, fique comigo até o final desse vídeo. Eu me chamo João Aparecido, sou professor de filosofia, com graduação e mestrado em filosofia. Para hoje, para conversar sobre esse assunto, eu convidei a professora Rosângela Chaves, ela que é filósofa e jornalista. Rosângela, seja muito bem-vinda ao meu canal Central Filosófica. Olá, João, tudo bem? Eu agradeço aqui o convite, né, para participar, né, desse programa. Né? O João já me apresentou, né? Meu nome é Rosângela Chaves, eu sou professora universitária e também sou jornalista. Né? Eu sou formada em comunicação social e em direito, em comunicação pela UFG e em direito pela PUC Goiás, e tenho mestrado e doutorado em filosofia, que eu estudei a obra de Hannah Arendt, e também no meu doutorado eu estudei a obra do Tocqueville. E no meu doutorado eu tratei, entre outros temas, o tema da opinião pública, justamente, João. Ótimo, não poderia convidar uma pessoa mais gabaritada do que alguém que tem formação em filosofia e em jornalismo para tratar desse assunto da opinião pública. E antes disso, você que está ligado aqui no canal Central Filosófica, deixa o like nesse vídeo. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho para receber notificações, porque um dos nossos inscritos veio me dizer que não estava recebendo notificações dos vídeos que são publicados, pensando que estava com problema na inscrição, mas a questão é que ele não ativou o sininho. Ou seja, o YouTube mudou as suas políticas de 2019 para cá, e nessas mudanças, uma das razões para você ser notificado é ativar o sininho. Portanto, não esqueça de ativar o sininho da sua inscrição para receber notificações. Rosângela, como é que a opinião pública tem sido tratada, ou como é que ela é abordada pela filosofia? Afinal, o que é essa opinião pública? Como é que ela é compreendida dentro da filosofia? Quais são os principais autores que tratam desse tema? Bom, João, para poder falar a respeito desse tema, eu pensei aqui num roteiro, não é? Que passa por Platão, né? A gente percorre também um pensamento de Rousseau, passa por Tocqueville e Hannah Arendt, que são dois autores que eu trabalhei. Então, eu pensei nesse percurso. Né? Então, a gente vai começar a falar um pouquinho, não pensando a opinião como opinião pública, mas até porque esse termo ele só vai surgir na obra do Rousseau no século XVIII. Né? Mas a gente pensar um pouquinho como que a filosofia tratou o tema da opinião. Né? Então, vou começar por Platão e querendo ressalvar aqui para os nossos telespectadores, né, os telespectadores do canal, que essa abordagem que eu faço, né, que eu vou apresentar aqui, é uma abordagem que eu estou muito assim, calcada na obra da Hannah Arendt, que a leitura que a Hannah Arendt faz, né, da opinião na obra do Platão. Então, já quero deixar isso claro. Nos outros autores, nem tanto, mas principalmente no Platão, até para a gente poder entender também como ela própria vai tratar esse tema. Né? No esforço que a Hannah Arendt faz para recuperar a dignidade da política, e para recuperar a dignidade da política, passa por recuperar a dignidade da opinião. Estou trabalhando, aqui eu vou tentar fazer um percurso que a Hannah Arendt faz num texto dela, um ensaio dela, que se chama Filosofia e Política, né? Que está no seu livro Entre o Passado e o Futuro. Né? Bom, o que é a Hannah Arendt? Porque nesse texto ela tenta mostrar esse conflito entre a filosofia e a política. E ela tenta situar onde que esse conflito começou. E ela situa isso na obra do Platão. Não é? Que ela vai dizer que é o Platão que vai estabelecer uma espécie de oposição entre opinião e verdade. Não é? A opinião sendo do campo da política e a verdade sendo do campo da filosofia. Então, por isso que surge no Platão essa oposição entre política e filosofia. Não é? E isso surge, né, ela vai fazer essa leitura, na parábola da caverna, não é? Que está lá no capítulo 7 da República,
não é? Quando ele faz aquela parábola da caverna, que tem lá no interior da caverna, onde estão aquelas pessoas, né, acorrentadas, que só veem, né, cuja visão de mundo que elas têm são aquelas sombras projetadas na parede por uma fogueira, não é? Que fica por detrás delas, e aquelas sombras, né? E aí uma pessoa consegue, né, se libertar, não é, daquelas correntes, né, e sair da caverna, não é? E quando ela sai da caverna, ela vai ver o sol, né, das ideias e vai ter acesso à verdade. Pela leitura dessa parábola do Platão, quem é que sai, não é, da caverna e tem acesso né, ao céu das ideias, nas ideias eternas, é o filósofo, não é? Então, como é que a Hannah Arendt vai analisar essa parábola do Platão? O interior da caverna, onde ficam ali, né, aquelas pessoas acorrentadas e vendo só as sombras, aquele ali é o terreno da doxa, né, que a gente chama doxa opinião. É o terreno da opinião, né? E o terreno da opinião, da doxa, é o terreno do engano, da ilusão, da aparência, não é? E quando o filósofo, então, sai da caverna e faz esse percurso, né, até chegar lá ao topo, e que ele pode finalmente contemplar ali o céu das ideias, aquelas ideias sempre internas, aquelas ideias que são imutáveis, né? Então, ele tem, então, acesso à verdade. Então, é essa oposição, opinião e verdade, não é? O que a Hannah Arendt vai dizer? Que nessa parábola da caverna se configura no Platão, não é? Essa oposição, então, entre política e filosofia. Porque o terreno interno, se esse interior da caverna é o interior da opinião, né? Quer dizer, é o terreno da opinião, o terreno onde, né, o mundo da ilusão, das aparências, o mundo da opinião é o mundo da política, não é? É o mundo do modo de vida do cidadão, não é? É o mundo da democracia grega, não é? Que é o terreno ali da ilusão, das aparências. E se contrapõe a ele quem que tem essa verdade, né? Quem que carrega que traz a verdade é o filósofo que tem então acesso, né, às ideias eternas. E que inclusive quando retornar ao interior da caverna, não vai ser compreendido, né, pelos cidadãos que estão ali naquele mundo das sombras, que não tiveram, né, acesso a esse céu das ideias e não vão compreender o filósofo, não é? Então, aí se instala esse conflito entre política e filosofia, né? Então, é essa leitura que ela vai fazer. E ela diz que o Platão, né, inclusive, fez essa oposição movido por uma desconfiança, não é, que ele passou a ter com relação à polis grega, a democracia grega, por conta do assassinato de Sócrates, né? Porque foi a democracia grega, não é, João? Foram os cidadãos, né, reunidos em praça pública, na Ágora, né, que votaram pela morte do seu maior filósofo, né? Então, isso causou no Platão uma grande desconfiança com relação à democracia, né? Então, daí em diante, o que o Platão procura, então, na República, né? Aquele modelo, né, de uma cidade perfeita, onde o governante é o filósofo, não é? Justamente porque é um modelo de república que é pautado pela verdade, não é? Tanto que quem é o governante tem que ser aquele que porta a verdade. Quem que porta a verdade é o filósofo. Então, é a maior crítica que pode ter sido feita, não é? A democracia grega, parte do Platão, não é? Então, só para introduzir como que o Platão então vai ver a opinião, como é que ele vai então conceituar a opinião. Aqui é claro que vocês podem até, né, os telespectadores que conhecem filosofia, a obra do Platão, vai dizer, não, mas aparece lá no Teeteto, lá no Meno, né, que ele vai falar que há opiniões verdadeiras, há opiniões falsas, né? Que as opiniões verdadeiras são aquelas que estão mais próximas do conhecimento, né? Tudo bem, tem essas nuances, vamos dizer assim, na obra do Platão. Mas como eu faço essa leitura próxima, né, com base nesse texto da Hannah Arendt, que eu acho muito interessante para pensar, então, até para a gente chegar na obra da Hannah Arendt,
que é importante ver que nesse texto, né, nessa parábola, então, ele faz essa oposição. E aí, passando, então, a encarar a opinião sempre como esse terreno do erro, do engano, não é? Da aparência, não é? Em relação ao terreno da verdade, que é o terreno da filosofia. Então, é como se, a partir da obra de Platão, até porque a opinião porque a opinião é o terreno da política, porque na política é o debate, né? É o convencimento, né? Porque no momento que você chega com uma verdade absoluta, a própria política acaba, né? Porque não tem mais debate. Se eu sou o portador da verdade, a verdade não se discute. Então, a própria verdade, a verdade é problemática no campo da política, se a gente for pensar, porque ela tem essa força coerciva, não é? E a política é o terreno do debate, né? Dos pontos de vista, não é? Aquele que se diz o portador absoluto da verdade, ele acaba acabando com a política, né? Vamos dizer assim, não é? Porque é como se você interrompesse o debate, né? Então, daí que há a problemática dessa oposição entre política e filosofia que se instala, então, com a filosofia platônica, né? Então, né, percorrendo, fazendo esse percurso aqui, o que eu teria a dizer, né, com base nessa leitura da Hannah Arendt, né, a respeito do estatuto, então, da opinião na obra do Platão. Não é? Essa interpretação da doxa, não é? Tem até um livro do professor Milton Meira do Nascimento, que é da tese de doutorado dele, sobre opinião pública. Não é? Agora eu não estou lembrando o título direito, mas vocês podem procurar, quem se interessar, né, procurar pelo nome do professor Milton Meira do Nascimento, professor da USP. Ele tem um livro muito bom sobre opinião pública, né? E ele faz assim um percurso, né, sobre como que a opinião pública perpassou na obra dos autores, assim, que é bem interessante, né? Só para dar uma indicação de leitura a respeito desse tema, né? Mas, bom, com o Rousseau, então, veja só, essa ideia platônica, né, de encarar a opinião, então, como campo do erro, né, do engano, da aparência, né? Assim, realmente assim, o estatuto da opinião é algo assim muito secundário, né, assim visto até com certo desprezo, vamos dizer assim. Isso perpassou então a filosofia, né, desde Platão, muito influenciado pelas ideias platônicas. Mas bom, no século XVIII, né, você tem um momento histórico ali, você tem a própria começa ali uma espécie assim, um surgimento, né, da sociedade civil, né, se a gente for pensar com as próprias revoluções setecentistas, não é? Quando a sociedade civil começa, então, a se contrapor ao Estado, não é? O Habermas, por exemplo, vai tratar isso muito bem na obra dele, falando como, por exemplo, na Inglaterra, né, começa a aparecer o que ele chama de opinião pública, né, naqueles cafés lá em Londres, não é? Que as pessoas passam, né, a se reunir para discutir os temas, né, os temas do Estado, né? Você vai formando ali uma opinião pública, não é? E o que as revoluções setecentistas também, se a gente for pensar a revolução, tanto a Revolução Americana quanto a Revolução Francesa, né? Qual que é o elemento que essas revoluções trazem para a cena pública? É o povo, não é? Quer dizer, o povo que ganha voz nessas revoluções, não é? E qual que é, vamos dizer assim, um instrumento, não é, de expressão, né, do povo, da soberania popular? É a opinião pública, né? Quer dizer, é a expressão, vamos dizer assim, né, da soberania popular do povo, não é? Então, a opinião, e começando a ser pensada já como opinião pública, ganha um outro estatuto, não é? Como assim, uma instância julgadora, não é? Como crítica, uma instância de julgamento, como uma instância crítica, né, das ações do Estado, não é? Como um canal assim de exigência de transparência da ação do público. Então, você tem um outro estatuto para a opinião no campo político, não é? Uma espécie assim de uma tentativa de recuperar, então, né, essa dignidade da opinião. Né? Bom, e isso por conta muito do momento político. Né?
E muitos dos autores iluministas, né, no próprio discurso lá dos revolucionários, né, e tudo. Mas antes disso, né, antes mesmo da Revolução Francesa, vamos dizer assim, a questão da opinião, pensada já mais nesse sentido de opinião pública, né, ela vai aparecer na obra de quem? Vai aparecer na obra do Rousseau. Né? Primeiramente, o Rousseau trata a opinião, né, porque como é que a opinião aparece na obra do Rousseau? Por isso que ela é pensada mais no sentido da opinião pública, porque ela aparece como o olhar do outro, né? A estima pública, né? Assim, essa opinião nesse sentido assim de você o olhar da sociedade, né? A estima do público, como é que o público avalia, né? Seria assim, por isso que é uma instância, né, de julgamento. No primeiro momento, a opinião pensada dessa forma na obra do Rousseau, ela é pensada de forma negativa. Né? Lá no segundo discurso, por exemplo, no discurso sobre a desigualdade, não é? Ela vai aparecer como uma espécie assim de fator de corrupção. Não é? Por quê? Porque os cidadãos, né, quando procuram essa estima pública, né, essa estima do público, né, do indivíduo, né, é quando ele começa a se corromper, né, e perde um pouco aquela, né, aquela bondade, né, natural que tinha, né, porque é a sociedade aparecendo como fonte de corrupção que a gente vê lá no discurso sobre a desigualdade. E no próprio Emílio, não é? O Rousseau vai dizer assim, olha, a educação do Emílio tem que ser feita, né, independente, né, dos preconceitos, né, da opinião. E quando ele fala opinião, é justamente nesse sentido da opinião do público, não é? Então, assim, então, ele meio que contrapõe a educação do Emílio ao que pensa a sociedade. Então, ela tem essa carga negativa. Mas é interessante que nas obras políticas, em outras obras políticas do Rousseau, a opinião aparece de outra forma. Não é? No contrato social, por exemplo, ele vai dizer lá que, né, que ele vai falar das leis, né? Junto com as leis criminais, as leis políticas e as leis civis, né, que regem as sociedades, tem uma lei que é a maior de todas, que ele fala, né? A lei dos usos e costumes. Não sei se você lembra essa passagem, João, a da opinião, não é? Por quê? Porque aí você vê que tem uma equivalência da opinião com usos e costumes, né? Já vai aparecer como usos e costumes. Né? Por que isso ganha essa importância, então, né, nesse momento na obra do Rousseau? Porque ele considerava, não é, que uma sociedade, né, para ser realmente democrática, ela tinha que estar entranhada nos seus usos e costumes as próprias práticas democráticas. Né? Você tinha que fazer da democracia, não é, uma cultura democrática. Não é? Então, por isso que ele dá tanta importância para os usos e costumes. Né? E fala que a tarefa do legislador que alcançar, né, essa meta, né, seria assim, a figura ideal do legislador. Não é? Bom, então, está vendo? Já é uma outra visão da opinião, não é? Já bem mais positiva. Mas, numa carta que ele escreve ao D'Alembert, que teve uma polêmica lá sobre a instalação ou não de um teatro, né? Lá em Genebra, né? E essa carta, hoje, a gente lendo, você fica até meio espantado, porque o Rousseau é contra a instalação do teatro, né? Que fala que o teatro vai corromper lá os costumes, impolutos, né, moradores de Genebra. Você fala, meu Deus do céu, né, que carta mais conservadora, né? Bom, não vou entrar nesse mérito aqui agora, né? Mas ele usa pela primeira vez o termo opinião pública, né? E aí, quando ele fala da opinião pública nessa carta, e ele vai usar também no outro escrito dele, que são as considerações sobre o governo da Polônia, não é? Também vai usar a opinião pública aí, nesse sentido, falando da opinião, né, e já pensando assim como opinião pública, vai dizer então que a opinião é um instrumento de controle político e social. Né? Mas veja só, nesse sentido, já não é aquele tom negativo que aparece, por exemplo, no discurso sobre a desigualdade.
Quando ele fala, nesse momento, que a opinião pública é um instrumento de controle, ele está dizendo assim, controle político e social, não é que a opinião pública aqui vai ser cerceadora, vai ser opressora, não é nesse sentido. É no sentido de ser assim, um meio, não é, de vigilância das autoridades, não é? Um meio de você assegurar com que aqueles encarregados pelos negócios públicos, né, sejam corretos, sejam honestos, né? Por quê? Porque eles têm contas a prestar à opinião pública. Então, veja só, aí a opinião pública já surge, não é? Como um instrumento de quê? De garantir a transparência dos negócios públicos, não é? Então, tá vendo como é que isso muda, não é? Quando ele está pensando ali na política, não é? Num sentido até mais prático, né? Porque, por exemplo, na carta da Lambert, ali ele está com um problema, né? Ali, quer dizer, porque no segundo discurso é mais uma situação mais teórica. Mas tanto na carta da Lambert, quanto lá nas considerações sobre o governo da Polônia, ali ele está lidando com, porque nas considerações sobre o governo da Polônia, ele está discutindo ali um modelo de constituição, não é? Então, ali realmente é o Rousseau preocupado com, sendo bem pragmático, né? Preocupado com problemas assim da prática política. E nesse momento, a opinião pública surge, né, como essa garantia de transparência, não é, dos negócios públicos. Por quê? Porque os governantes devem prestar contas à opinião pública, não é? Então, a opinião pública é importante, por quê? Porque ela é esse instrumento que assegura, não é, que os negócios públicos não se corrompam, né? É uma segurança de transparência, quer dizer, é um instrumento de transparência, né? Quer dizer, prestar contas à opinião pública. Veja como é diferente isso, né? Uhum. É Bom, interessante que parece que só uma questão, sim. não sei se você está de acordo, mas esses níveis de opinião pública no Rousseau, no segundo Ou de discurso, opinião. parece que no discurso é um tipo de opinião pública onde ela não é boa porque o objeto que está sendo discutido é o comportamento do outro e leva o outro a se comportar de forma não autêntica, né? Não de acordo consigo mesmo. Sim, sim. Já no contrato já é uma questão política e o que está em jogo ali, o objeto de discussão, é o bem comum, é a vida política que diz respeito a todo. Aí ela já ganha importância, né? Então, dependendo do que está sendo discutido, ela ganha importância. Sim, sim. Foi importante você fazer esse tipo de observação, porque no segundo discurso, na verdade, quando ele está falando da sociedade, ele está pensando daquela sociedade corrompida, não é? Que seria o quê? Seria a corte francesa, por exemplo, né? Onde ele viveu, não é? Que é uma. Mas no contrato, ele já está pensando numa sociedade ideal, não é? E mesmo quando eu estou falando das questões práticas, que é na Carta da D'Alembert, ou mesmo na Constituição da Polônia, embora ele esteja ali trabalhando com a prática, não é? Mas, por exemplo, a República, quer dizer, ele tem, né? Apesar da gente saber que tinha críticas e tudo, mas naquele momento ali, a sua cidade natal, para ele surge como um modelo, não é? Que não tinha sofrido a corrupção, por exemplo, não é? da corte francesa, né? Da sociedade francesa, que para ele ali era o símbolo máximo da corrupção, né? E onde você tinha mantido usos e costumes, aí a importância, né? que eram democráticos, republicanos, né? Então, por isso que ali a opinião ali realmente tem um outro peso. Eu acho que é interessante essa observação que você fez, né? Mas é isso mesmo, né? É isso mesmo. E também na Constituição, nas considerações sobre o governo da Polônia, que ele está pensando ali o modelo, né, de Constituição, né? Aí ele também reforça, né, esse exemplo da opinião pública como esse instrumento mesmo de vigilância, de transparência, não é? Por quê? Porque é o povo mesmo, né? Assim, né? Que está, né? O que é a opinião pública? Que é a expressão do povo, não é? Que vai ser esse instrumento que vai garantir a transparência dos negócios públicos, né? Mas aí não se trata de uma sociedade corrompida, né? Sim. Então, por isso que a opinião também não é corrompida, né? Bem lembrado que você falou, mas é isso mesmo. Uhum.
E o Tocqueville, a gente sabe, ele foi um grande teórico da democracia, não é? É o autor que, na década do século XIX, né, em 1830, ele faz aquela viagem famosa lá pelos Estados Unidos, né, fica quase um ano viajando pelos Estados Unidos e escreve o seu clássico, que se chama Democracia na América, né, que é um clássico, né, da teoria política, né, e ele também é considerado grande autor assim, da democracia. Né. Bom, e como grande autor da democracia, quer dizer, claro que a soberania popular, que é a base do regime democrático, não é? Ganha assim, uma força muito grande na obra de Tocqueville e, por extensão, a opinião pública, né? Pensada como essa expressão da soberania popular. Não é? Então, a opinião pública, na obra do Tocqueville, também tem essa força, né? Positiva também. Né? E até porque... é muito interessante isso, porque para o Tocqueville, também você só pode pensar numa opinião pública, né, onde essas opiniões possam ser expressadas, onde as opiniões dos cidadãos possam, né, vir a público. Né? Por isso é uma opinião pública. Né? E onde também essas opiniões possam confrontar as instâncias dirigentes. Né? Quer dizer, só onde isso é assegurado que você pode verdadeiramente falar numa opinião pública. Né? Porque numa ditadura não há que se falar em opinião pública, porque não tem, né, não tem assim, um espaço público, né, para as opiniões emergirem. Né? E também não há como se confrontar as instâncias dirigentes. Então, quer dizer, a opinião pública e a democracia, elas são assim irmanadas. Né? Não dá para pensar a democracia sem pensar na opinião pública, e não dá para pensar em democracia sem pensar na soberania popular. Porque a democracia é o regime da soberania popular. Então, só para fazer, né, essa breve introdução aqui. Bom, mas apesar desse peso, né, muito positivo, não é, do Tocqueville, na obra do Tocqueville a respeito da soberania popular, a respeito da opinião pública, ele manifestou os seus receios com relação ao que ele chamou de onipotência da opinião pública, que é aí onde ele vai cunhar a expressão tirania da maioria, né, que vai aparecer na obra dele. Né? Bom, o que é essa tirania da maioria? Né? Quer dizer, por que isso aparece na obra dele? Porque é o temor, não é, que o Tocqueville tinha, né, de que a opinião majoritária, né, acabasse funcionando, né, como uma força opressiva, né, sobre as minorias, não é? Sobre, inclusive, sufocando, né, a pluralidade que é característica do espaço público. Né? Então, por isso que ele vai manifestar os seus temores a respeito da tirania da maioria. Né? E isso aparece em dois momentos na obra dele. Né? Primeiro, ele vai falar dessa tirania da maioria, pensada quando ele percorre lá conhece bem lá o sistema político dos Estados Unidos, né? E conhece o funcionamento, por exemplo, dos legislativos estaduais, né? E onde ele via que esses legislativos, né, eram muito controlados, eram uma espécie assim, de reféns, né, da maioria dos eleitores. Né? Ele dizia que ele manifestava assim, o seu temor de que isso poderia levar, por exemplo, a ações demagógicas, né? Assim, que os políticos só fossem tomar medidas que agradassem, né, a grande maioria. Não é? Por quê? Porque, afinal de contas, eles eram meros, assim, como se fossem assim, marionetes na mão dessa maioria. Né? Então, assim, ele demonstrou uma certa preocupação quando ele percorreu, né, os Estados Unidos, porque ele via assim, o legislativo muito... É engraçado a gente pensar nisso, né? Porque hoje o problema político que a gente vê muito é o domínio das minorias, né? Mas assim, isso se preocupou na época. Né? Mas ali ele escreveu também muito sobre a influência da Revolução Francesa, né? do que aconteceu na Revolução Francesa também, não é? Que ele dizia que tinha que criar mecanismos, né, para que essa maioria não se tornasse tirânica. Não é? Mas no próprio Estados Unidos, ele viu esses mecanismos, que era, por exemplo, o poder judiciário, que é um poder que é contra-majoritário. Não é?
Ele via isso, por exemplo, na imprensa, né? Desde que a imprensa, por exemplo, fosse mais plural, ela poderia assegurar, né, que as minorias pudessem se expressar. Ele também viu, por exemplo, na própria divisão política dos Estados Unidos, que ainda na época que ele percorreu lá, que as pequenas localidades tinham assim também muita força política, né, as comunas, né? Então isso acabava assim impedindo também a formação assim de uma vontade nacional, né, uma espécie assim de maioria nacional, né, que se massacrasse, né, as minorias por conta dessa divisão do poder também em nível local, não é? Bom, mas de qualquer forma ele chamou atenção para isso, né? Quer dizer, não, veja só, o problema não é ser contra a soberania popular, isso está muito claro na obra dele. O problema é que a soberania popular não tenha nenhum outro poder que faça uma espécie de contraface a ela, não é? Porque ele dizia que nenhum poder pode ser onipotente, né? Que todo poder que é onipotente, mesmo o poder da maioria, ele acaba sendo tirânico, não é? Porque ele pode esmagar as minorias, não é? Então, esse que é um problema que ele viu, não é? E outro também, que ele fala que era, falando dessa tirania da maioria nesse campo político e tudo, outro problema que ele viu também foi que ele também percebeu nos Estados Unidos, mas que era um fenômeno que ele já via nas democracias, que era também, e ele achava muito mais insidioso, e também tem muito a respeito com o que a gente vive hoje, que é pensar assim essa questão da tirania da maioria como uma espécie de uniformização do pensamento, não é? Nos Estados Unidos que ele percorreu, que era um país assim que era formado por uma maioria ali, puritana, né? Protestante, puritana, né? Então ele viu assim que era uma sociedade que às vezes não permitia a divergência, né? Uma sociedade muito às vezes muito opressora, não é? Porque aí ele dá até o exemplo de um caso que ele ficou sabendo de uns jovens, né, que numa cidadezinha lá do interior foram falar que eram ateus, né? E eles tiveram que mudar de cidade, né? Porque, não é? Quer dizer, era uma democracia e tudo, mas alguém se dizer ateu naquela sociedade tão fechada, tão puritana, tão marcada ali pela religião, não é? Então, se dizer ateu, alguém que se dissesse ateu estava correndo o risco de sofrer uma morte civil, né? E esses rapazes tiveram que mudar de cidade, porque estavam sob o risco, inclusive, de serem até agredidos fisicamente, né? Mas aí, voltando para explicar, outro fenômeno que ele vai falar na obra dele é do individualismo, não é? O que ele fala que é o individualismo? É um fenômeno que ele dizia que é um fenômeno das sociedades democráticas modernas, não é? Que são indivíduos cada vez mais preocupados, né, com as suas questões privadas, né? Então, por isso que esses indivíduos, né, se voltam para suas casas, para o seu grupo ali pequeno, né, a sua família, os seus negócios pessoais, né? É preocupado ali em acumular riquezas, né? E esse indivíduo, como ele ali no seu cantinho, ele se sente assim muito enfraquecido, né? Porque ele não tem muitos laços, né? Quer dizer, no regime aristocrático, apesar de ter todos aqueles estamentos, as pessoas tinham, querendo ou não, você tinha laços ali, né? Entre a nobreza, você tinha aqueles laços firmes, até os servos com os seus senhores, você tinha laços mais estreitos, né? Porque famílias de servos servindo a famílias de senhores por gerações, né? Numa sociedade individualista, os laços se dissolvem muito facilmente, não é? E as pessoas se sentem muito sozinhas também, muito fracas, não é? Muito impotentes. E o que acontece numa sociedade dessa? O indivíduo, então, se sente, né, propenso a aderir àquilo que a maioria pensa, não é? O que ele vai dizer? O que é a sociedade individualista? É uma sociedade onde a opinião da massa acaba prevalecendo. Não é? Por quê? Porque como eu sou fraco, eu sozinho sou uma pessoa que não tem muita voz, então é como se fosse, até por um movimento natural, eu
sou inclinado, né, a pensar de acordo com a maioria, entendeu? Assim, Né? que é uma característica muito interessante a gente pensar, né, modernamente, né, isso, né, que é uma característica das sociedades modernas. Aí veja só você, o que eu acho assim muito rico no Tocqueville, o individualismo, esse culto ao indivíduo, leva à uniformidade. A pluralidade está na convivência do público, não é? Quer dizer, veja só, quanto mais as pessoas se fecham nos seus casulos, mais corre-se o risco de ter uma sociedade uniforme do ponto de vista do pensamento. Não é? Por quê? Porque não tem debate, não tem troca de opiniões, não tem espaço público. A pluralidade ela só aparece se você tem um espaço público forte. Não é? Esse individualismo exacerbado ele conduz a um conformismo e uma uniformidade de pensamento. Isso é muito pujante para pensar o tema da opinião pública. Eu penso na obra do Tocqueville, não é? No Tocqueville é uma forma assim de procurar meios para qual que é a preocupação dele então de você então construir uma opinião pública que seja democrática, né? E qual que é o caminho para isso? É você aprofundar a democracia, não é? Quer dizer, porque à medida que você aprofunda a democracia, e como é que se aprofunda a democracia? Criando canais de participação política, não é? Quer dizer, é você inserindo as pessoas, né, no espaço público, não é? Você dando voz cada vez mais para mais pessoas. Porque à medida que você faz isso, mais plural, não é? Esse espaço público vai ser. Não é? Então, é essa forma, então, que a gente vai vislumbrar na obra do Tocqueville, de você, então, pensar na possibilidade, né, de ter uma opinião pública que seja mais democrática, que seja mais plural. Não é? Então, só para concluindo aqui, que eu queria fazer, assim, enfatizar, então, essa parte do Tocqueville. Não é? Então, como é que a Arendt, né, vai pensar a opinião e a opinião pública? Né? E aí eu volto lá no Platão. Né? Por isso que eu tinha que começar com Platão. Tá? Né? Por quê? Porque, como eu disse no começo, qual que é a preocupação da Arendt? É recuperar a dignidade da política, né? E, nesse esforço de recuperar a dignidade da política, a Hannah Arendt, então, né, procura recuperar a dignidade da opinião, né, da doxa. Por quê? Porque a política é o terreno da opinião. Não é? É o terreno da troca de ideias, é o terreno do embate político, né? É o terreno da opinião. Né? Por quê? Porque, como eu disse, o problema de uma verdade absoluta, né, como Platão queria, por exemplo, na política, é quando você tenta impor uma verdade que seja absoluta, não é? Você acaba interrompendo o debate, né? Porque aí, bom, se eu sou o portador da verdade, não tem mais o que discutir, né? Então não tem mais política, né? A política é isso, a política é esse terreno do debate, né? Então por isso que ela procura, como é que fala, recuperar essa dignidade da doxa. Então como é que isso ocorre então na obra da Arendt, né? Bom, eu falei, né, inicialmente lá da questão da caverna, né, de como que o Platão opõe, então, filosofia e política, não é? No diálogo lá da República, e ele é levado, né, segundo a interpretação da Arendt, a propor essa distinção, motivado, né, pela desconfiança que ele passa a ter da polis grega, da democracia grega, né, depois da morte do Sócrates. Né? Porque, afinal de contas, foi a democracia grega que matou o Sócrates. Né? Digamos assim. Né? Então, movido por essa desconfiança então, com relação à polis grega. Né? Ele propõe, então, essa tirania da verdade, vamos dizer assim, esse modelo da República, como ela vai chamar no ensaio dela Filosofia e Política. Mas a Hannah Arendt vai dizer que essa tomada de posição, né, do Platão na sua obra, dessa oposição entre opinião e verdade, vai ser, na verdade, antissocrática. Né? Vai, na verdade, contrariar
é a própria filosofia socrática. Né? Mas a gente se pergunta assim, mas como? Né? Como é que, sendo que o que a gente conhece do Sócrates passa pelo Platão? Não é verdade? Né? Boa pergunta. Bom, não vou entrar no mérito, mas a Hannah Arendt diz, né, que dá para filtrar nos diálogos platônicos aquilo que seria socrático e aquilo que seria platônico. Não vou entrar nesse debate, que só isso, e eu também nem me sinto autorizada para tanto, né? Aqui eu estou apresentando uma leitura, né? Não me sinto autorizada para tanto, mas ela acha que é possível, né, fazer uma certa delimitação ali, né? Bom, então o que ela vai dizer? O Sócrates, a gente lembra, ele dizia que era sábio, né, que o oráculo de Delfos lá dizia para ele que ele era sábio, porque justamente ele era o único que sabia que nada sabia, não é? Bom, ele dizia que sabia que nada sabia, então ele criou, né, o seu método, que é a maêutica, né, que segundo a Hannah Arendt, foi justamente porque ele sabia que nada sabia, que ele então ia perguntar para os outros, né? Eu sei que nada sei, então eu quero perguntar para os outros, né? Bom, e o que ele queria extrair dos outros, perguntar dos outros, né? E aí aquelas comparações que ele faz com como um moscardo, né? Aquele que ferroa, né, as pessoas para que elas possam, né, expressar o que pensam, e com uma parteira, né, para poder elas como retirar, né, como se fosse mesmo, quando ele fala, né, que ele se compara com uma parteira, e a maêutica, né, é a arte do parto, vamos dizer assim, né, para extrair das pessoas aquilo que elas pensavam, né? Na verdade, então Sócrates queria retirar das pessoas? Aí a Hannah Arendt vai recuperar o sentido da palavra doxa em grego. Né? O que é doxa? Dokei moi. O que é dokei moi? O mundo tal como ele me parece. O mundo tal como ele se revela a mim. Né? Doxa é nesse sentido, né? O mundo como ele me parece, o mundo como ele se revela a mim. Né? Então, quando o Sócrates, né, faz todo esse movimento de moscardo, de parteira, o que ele queria, então? Que as pessoas revelassem o mundo tal como eles apareciam a elas, né? Tal como eles se revelavam a elas. Né? Então, era esse o movimento. Veja só, aí ela diz, a doxa, ela é subjetiva. Sim, porque o mundo tal como ele se revela a mim é diferente do mundo tal como se revela a você, João. Por quê? Porque nós ocupamos lugares diferentes. Nós vemos o mundo, né, de perspectivas diferentes. Não é? Mas, veja só, ela é subjetiva. Mas, por outro lado, o mundo, esse mundo que se revela a mim e esse mundo que se revela a você é o mesmo. Aí está a concretude do mundo, não é? Aí está o que ela chama de objetividade do mundo. Né? Se a gente está em volta de uma mesa, a mesa do jeito que eu vejo a mesa não é o mesmo jeito que você vê a mesa. Mas a mesa, a gente não pode discordar da concretude dessa mesa. Né? Então, por isso que ela fala que, pensando a opinião sobre esse aspecto, a opinião, então, não se opõe à verdade. Né? Opinião e verdade, elas não são contrárias, não é? Porque tudo bem que é o modo que eu vejo o mundo, mas é o mundo que eu vejo, não é? Então, desse aspecto, então, não tem uma oposição, como aparece no Platão, entre opinião e verdade. Eu acho isso muito interessante, pode ser um tema de debate para outras discussões, para a gente, inclusive, pensar todo esse estatuto da opinião, da mentira, da verdade no mundo contemporâneo, a partir da obra da Arendt, né? Que é muito... E como, às vezes, o que as pessoas chamam de opinião, eu nem sei se pode ser classificado como tal, não é? Só. Então, na verdade, qual que era o movimento do Sócrates, então, quando ele saía conversando com as pessoas? Não era destruir a doxa, não é? E apresentar uma verdade. Era melhorar a doxa das pessoas, não é? Porque, por exemplo, toda a discussão que ele tem a respeito da justiça, que a gente vai lá na República, por exemplo, que depois acaba mudando o tema ali, mas vamos dar aquele exemplo, né?
que aparece lá, um com uma ideia, né? O outro com outra ideia, que na medida que isso vai sendo discutido, vai sendo descartado, vai sendo melhorado, mas ela mesmo chama atenção que os diálogos socráticos normalmente são aporéticos, quer dizer, eles não terminam de forma conclusiva. Você não termina esses diálogos com o conceito do que seja virtude, do que seja justiça, do que seja, né, verdade, né? Não tem não faz, mas para ela, de acordo com a interpretação da Arendt, o que importava ao Sócrates era falar sobre esses temas, porque ele acreditava que, na medida, por exemplo, que as pessoas discutiam sobre a ideia de justiça, a cidade poderia se tornar mais justa, não é? Você poderia ir melhorando, não é? A qualidade da sua doxa, porque você vai aperfeiçoando isso no debate. E outro ponto que ela coloca, que é muito interessante, que a própria formação da doxa depende do debate. Porque, veja só, é como se, para eu mesma conhecer os meus pontos de vista, eu precisasse expressá-los de alguma forma. E isso, engraçado, me lembra muito Kant, né? Que o Kant fala que a razão precisa se expressar, né? A razão precisa se expressar. Eu não vou me lembrar assim, a fórmula dele agora, direitinho como é que ele fala, mas é como se do momento em que eu não posso me expressar, a minha própria faculdade, a minha própria faculdade de pensar é afetada. Eu disse assim, a própria faculdade de... veja só, isso está no Kant, né? Assim, a sua própria... a sua própria capacidade de pensar está atrelada à sua possibilidade de expressar os seus pensamentos, né? Então, passando isso para o terreno da doxa, é como se a própria a formação da sua doxa, né, depende também da sua possibilidade de expressá-la, né? Quer dizer, eu só construo os meus pontos de vista, né? Eu só construo a minha doxa, eu só formulo a minha doxa do momento que eu tenho a chance de expressá-la, né? Então, assim, a Arendt não dissocia, então, a formação da doxa desse debate público, não é? Então, é a contribuição que ela vai ver no Sócrates, né? Então, e por isso que ela acha tão importante recuperar, então, essa dignidade da doxa. E não pensar a doxa como esse terreno do engano, da ilusão, não, porque ela está atrelada ao mundo, não é assim, né? É o mundo que nós compartilhamos, né? Mesmo que nós tenhamos pontos de vista que são diferentes, não é? A gente compartilha o mesmo mundo, não é? Então, eles são divergentes porque a gente ocupa lugares, né, diferentes, né? Mas o mundo é o mesmo, né? Então, por isso que ela não se situa, então, nessa divisão, né? É onde que tem uma certa reconciliação ali da filosofia com a política, então, né? Que ela não vê no Sócrates essa ruptura que há no Platão, né? Não sei. Bom, e da onde que vai surgir, então, a crítica da Arendt à opinião pública, né? No ensaio dela sobre a Revolução, aí eu não vou entrar aqui muito em detalhe, não, mas ela tem assim, uma crítica grande lá ao Rousseau, né? A vontade geral, e da forma, por exemplo, como que ela faz a leitura do Rousseau muito da forma como os revolucionários franceses apropriaram as ideias do Rousseau. É bom a gente esclarecer isso, né? Para não deixar os rousseauistas furiosos, né? A gente lê e fala, coitado, o Rousseau, ele não merecia tanta paulada, né? Vamos dizer assim, né? da Arendt, né? Mas querendo fazer essa ressalva, né? De muito como os revolucionários franceses se apropriaram, vamos dizer assim, da doutrina do Rousseau, da doutrina da vontade geral, né? E essa ideia da vontade geral como e aí a vontade geral também equacionada com a opinião pública, né? Quando a gente vê, por exemplo, nos revolucionários franceses, como assim? Eles falam assim, a opinião é a rainha do mundo, né? Então, assim, quando a gente pensa a opinião pública como a expressão da vontade geral,
E aí, no Rousseau, a vontade geral sempre vai aparecer como una, né, e indivisível. Né? E do momento que você tem uma vontade geral una e indivisível, você tem uma opinião pública que é una e indivisível. E aí é todo o problema que a Arendt vê na questão do pensamento único, né? De uma espécie assim, de uniformidade do pensamento, onde não há espaço para divergência, não é? Onde não há espaço para pluralidade, não é? Que está no cerne da filosofia política, da teoria política da Arendt, né? Que é a questão da pluralidade humana, lá na condição humana. Então, é a crítica que ela vai fazer ao Rousseau. Né? Mas a Arendt problematiza a própria expressão opinião pública. Porque justamente como ela pensa a opinião como doxa, né? Como o mundo tal como ele se abre, né? Para mim, para você, e ele se abre de maneira diferente, né? Ela vai dizendo a opinião só pode ser particular. Né? Uma opinião pública seria uma espécie de contradição em termos. Né? Assim, né? E ela vai dizer, aí é um debate assim, complicado também. Né? Bom, mas aí ela vai preferir a expressão posições públicas. Não é? Por quê? Porque nós podemos convergir, né, acerca de certos temas de interesse público, não é? A certas questões de opinião que interessam ao público, mas isso não significa que nós pensamos da mesma forma. Até porque ninguém pensa da mesma forma. Até porque as opiniões são sempre diferentes, as doxas são sempre diferentes, as doxai, né? Por quê? Porque eu não ocupo o seu lugar, nem você pode ocupar o meu, né? O mundo que a gente vê é diferente, né? Porque depende, embora o mundo seja o mesmo, né? Então, ela não gosta dessa expressão opinião pública, não vai preferir falar em posições públicas, mas é um tema que ela não desenvolve muito, né? Ela vai falar isso de forma muito rápida ali no ensaio sobre a Revolução, né, quando vai criticar a questão da vontade geral e tudo, mas ela marca posição nisso justamente para confrontar essa ideia do pensamento único, né, que leva a um conformismo, né, a uma supressão da divergência, da pluralidade, não é? Então, ela vai marcar posição com relação a isso. E ela vai falar da massa, que eu acho assim também muito interessante, né? Que a massa, né? Que aí recuperando a ideia lá, por isso que eu fiz toda essa amarração do Tocqueville, né? Que essa massa que é formada por esses indivíduos atomizados, né? Voltados para os seus interesses privados, né? Que não tem participação política e tudo. Essa massa, o que ela expressa é só humor, né? É só um humor, né? Que varia, né? De acordo com, quer dizer, por quê? Porque não é propriamente uma opinião, porque não tem debate, né? E eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente vive agora, que a gente vê que as pessoas são muito mais movidas por esses humores, vamos dizer assim. Veja só o ódio, como é que o ódio tomou conta, não é? Da cena pública no Brasil. Então, assim, é muito mais movido por esses humores do que por troca de opinião, por um debate, né? Que não é que a gente vai tirar os afetos da cena pública, né? Não tô querendo aqui voltar àquela velha dicotomia corpo e alma, ou paixão e razão. Não é isso, não é? É claro que os afetos têm o seu lugar, não é? Mas é dizer assim que hoje as pessoas parecem ser muito mais movidas por esses humores, né, do que propriamente por um debate, né, que seja mais racional. Né? Por que a gente também tem que ter medo de usar essa palavra, né? E civilizado, né? Isso. Talvez, e aí você tocou muito bem nesse ponto, por uma ausência de espaços públicos, né? Porque a gente pode falar que as redes sociais são espaços públicos. Eu tenho muitas dúvidas com relação a isso, né? Muitas mesmo, né? Eu estava até esse dia para trás eu dei uma entrevista lá para a Nádia Junqueira lá da Ampof e falava para ela que o Twitter para mim parece assim, se a gente pudesse ter som, parecia uma grande gritaria, né? Porque não tem escuta, né? Não tem diálogo, né? Você tem só monólogos, né? Então, como construir esses espaços públicos, né? Onde formá-los, né?
Aí teria que ser todo esse um movimento da própria sociedade, né? Os movimentos sociais, né? Que vai aparecer muito no Tocqueville, e mesmo na área, na questão das associações, né? De ter um movimento da sociedade civil, onde você pode formar espaços públicos de espaços de discussão e de formação de opinião. Né? Uhum. Essa questão da rede social, até porque a humanidade acho que não está preparada, né, para transformar a rede social num espaço onde se pode ter uma conversa mais conceituada, né, uma conversa com mais consistência, né? É algo muito superficial e rápido e movido a humores, né? Humores. E o que eu acho mais problemático é a ausência de escuta. Porque, Sim. veja só, o debate pressupõe que eu falo, que eu expresse a minha opinião, mas que eu também escute, não é? Quer dizer, o debate pressupõe isso, né? E eu não sei até que ponto, eu tenho muitas dúvidas com relação se isso acontece, né? Você não ter essa interação entre as pessoas, né? Porque uma coisa é você conversar de frente a frente, né? E qual é o problema também das redes sociais? Como são os algoritmos lá que ditam, né, aquilo que você vai ver, com quem que você vai né, com quem que você vai trocar ideias e tudo, de acordo com seus gostos e as suas preferências, a gente vive em bolhas, né? Até que ponto as redes sociais promovem de fato um espaço que é plural, né? Onde vai ter realmente às vezes você está, sabe, é só mais do mesmo, né? Porque você está ali na sua bolha, né? Está no seu grupinho, né? Então, assim, e quando as bolhas se chocam, né? O que sobra é insulto. É só insulto, né? As, Só elas se baixaria. explodem, né? Uma Hã? explode a outra. Uma É assim, explode a outra. uma explode a outra, porque, na verdade, você tem ali, não é propriamente um debate, né? Você tem um choque, né? Sim. Bom, então é assim, eu acho que a nossa, talvez a urgência da nossa época agora seja por participação política, mas uma forma de engajar a sociedade politicamente, né? De criar, quer dizer, porque os espaços públicos, isso é muito interessante, tanto na área quanto no Tocqueville. Não, os espaços públicos, os espaços da política, não se limitam aos espaços institucionais, não é? Não é só política, não é só a política partidária ou a política que é feita no Congresso, nas câmaras de vereadores, nas assembleias, não. A política pode ser, quer dizer, a política pode estar mais entranhada, disseminada na sociedade. Então a gente pensa toda a questão do movimento social, né? Como engajar as pessoas nos movimentos sociais, né? Porque é com essa militância, com essa ação política, né, que você vai criando espaços, inclusive criando espaços de opinião e de formação. Isso é interessante, porque as pessoas não só expressam, mas como elas também podem formar opinião. Porque na medida que você vai debatendo, você vai também aprimorando a sua opinião, formando a sua opinião, melhorando a sua opinião. Né? É também nesse sentido. Né? Uhum. A gente poderia também falar da imprensa, mas aí eu acho também que seria um outro debate. Sim, sim. E que nós É, vamos ter esse debate aqui sobre a imprensa, tá? uhum, Vamos né? gravar sobre a imprensa, contando com a sua Uhum, participação. E né? já agradeço, Rosângela, a sua participação, a Tá. disponibilidade. Uhum, Você trouxe ideias aqui que servem muito para a gente pensar essa questão da opinião pública na filosofia e na história da filosofia, né? Que você fez um percurso histórico, pegando ali do Platão, sim, passando por autores como Rousseau, Tocqueville, chegando na arte até os tempos atuais, né? E é algo fundamental de ser compreendido e muito bem mobilizado, que é a questão da opinião pública, né? Para respeitar esse elemento que constitui a política, que é a pluralidade, né? Sem a opinião sim. pública, de fato, né? Bem Uhum. engajada, não tem essa pluralidade, né? Claro, claro. Uhum. E uma opinião que seja realmente democrática. E é aquilo, né? E não é a opinião publicada, né? Porque é o problema da imprensa, às vezes, achar que a opinião pública é aquilo que sai nos jornais ou está na televisão, né? Não é Sim, isso. É sim, uma opinião que realmente expresse, né, a pluralidade que né, do corpo político, né? Que possa dar voz ali para todos, né? sim. Então, é isso
que a gente precisa ainda construir no Brasil, né? Acho que é nosso grande desafio, né? Sim, sim. Rosângela, muito obrigado mais uma vez pela participação, pela disponibilidade aqui no nosso canal Central Filosófica. Tá bom, eu que agradeço, João. Um abraço, então. Outro. E para você que acompanhou esse nosso bate-papo, deixe aqui o seu like, comentários, dúvidas, sugestões. Deixe aqui no comentário perguntas e nos veremos no próximo vídeo.